Muito bom dia, declaro aberta a sessão da Igreja Sétima Turma, cumprimentando os magistrados presentes, desembargadora Cristiane, nossos colegas convocados, doutor Cléber e doutor Eduardo, ilustres representantes do Ministério Público, senhores advogados, eventuais estagiários presentes, demais presentes no plenário, a senhora secretária e nossos queridos servidores que também atuam aqui no plenário. Eu submeto inicialmente a aprovação da ata da sessão anterior. Aprovado. Sem manifestação em contrário, aprovada por unanimidade. E eu gostaria de pedir licença aos colegas para fazer um registro do falecimento da doutora... Viu o nome dela? Gili Campelo da Conceição, uma jurista de escola, falecida aqui em Juiz de Fora, mãe de um também renomado médico, um dos proprietários do Hospital Monte Sinai, de Juiz de Fora. Doutora Gila, eu tive a honra e o prazer de conhecê-la, ainda que fugazmente, mas a biografia da doutora Gila dispensa comentários. Então, eu, pedindo licença aos colegas, vou fazer o registro, vou mandar um ofício, né? Porque eu fui surpreendido com o falecimento dela esta semana. Então, nós aqui manifestamos nossas condolências a um dos ilustres filhos, e todos os filhos, mas ao que eu conheço, ao ilustre filho e família e netos da doutora Gila. Mandaremos um ofício em seguida. Algum registro a mais? Não. Com adesão do Ministério Público. Obrigado. De todos, né? Sim. Há alguma preferência? Não. Em não havendo preferência, senhora secretária, ao pregão, observado a ordem de inscrição regimental com a palavra, por obséquio. BJE. Relator doutor Paulo, das 9 horas. Processo 10.545, inscrito para sustentação, doutor Cláudio Augusto. Um momentinho só, viu, doutor? Estou só acessando aqui o processo. Bom, ele está andando rápido. Qual é o número dele? 10.545. Qual é o número da pauta? 10.545? É o 3. 3, né? Veio voando até aqui, agora só abriu o voto. Abriu. Número 3 da pauta. Ok. Eu vou diretamente à conclusão do voto, com a permissão dos meus colegas votantes, e o voto, conclusão, é no seguinte sentido. Eu estou conhecendo o recurso da reclamada, doutor, e negando-lhe provimento quanto ao mérito. Conheço do recurso adesivo do reclamante e, no mérito, dou provimento parcial para condenar a reclamada ao pagamento das horas extras laboradas além da 8ª diária ou 44ª semanal, bem como ao pagamento de 1 hora extra por dia efetivamente laborado, em decorrência da não concessão regular do intervalo intrajornada acrescidas do adicional convencional ou legal, com reflexo em aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salários, FGTS mais 40% e repousos remunerados durante todo o período imprescrito do contrato de trabalho, tudo conforme se apurar a liquidação de sentença. Para a apuração, deverão ser considerados os horários de trabalho, hora fixados, observada a evolução salarial do reclamante e o divisor 220. Deverá ser observado ainda o exposto na OJ 394 da SDI 1 TST. Autoriza a dedução dos valores pagos a mesmo título. O nome do senhor qual é, doutor? É Cláudio. Eu Doutor guardaria, Cláudio. excelência, eu guardaria. Aguardaria? Eventual voto. Há divergência? Estou de acordo. Unânime, doutor. Obrigado, excelência. Obrigado. Um abraço, bom dia.
Seguinte. É o processo 12 da pauta. RO 12.810, na mesma sessão. Sala. Na mesma sala. Inscrito doutor Edivânio. Da mesma forma, eu vou à conclusão do voto. Valderez Mercado. Eu estou conhecendo dos recursos interpostos pelas partes, antes o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. No mérito, estou negando provimento ao do reclamante e provendo parcialmente ao do réu para determinar que seja observado, quando da apuração do adicional de salubridade, o grau médio 20%. No mais, fica mantida a decisão recorrida, inclusive quanto ao valor atribuído à causa. É o meu voto. Doutor, bom dia. Bom dia, excelência. Uma palavra, caso necessário. Excelência, bom dia, meus jogadores, presidente, demais colegas. O fato em si, ele consiste em um fiscal de loja, né, que tinha como posicionamento a linha de frente e o sumiço de um aparelho celular. Não obstante a negativa do reclamante, ela foi conduzida até uma sala da segurança para ser questionada sobre o provável furto. E, logo após, por sua surpresa, ela foi descontado os valores desse aparelho celular em 3 vezes. E, logo após o desconto, importante frisar, ela foi arbitrariamente demitida, né, sem qualquer motivo aparente. Quanto ao fato, excelência, do valor de R$ 2.000 de indenização de danos morais, e eu gostaria de uma atenção especial, tendo em vista que o valor, o valor estipulado em sentença, apesar de ser ínfimo, nada ofende ao patrimônio da reclamada, uma vez que, conforme acostado nos autos, a empresa reclamada ela é repetitiva nesse tipo de situações, né? Eu colecionei aqui 3 jurisprudências de anos subsequentes, que seria 2011, cometeram a mesma acusação de furto. Em 2013, praticaram a mesma acusação e foi condenada também na 10ª Câmara Civil pelo mesmo fato, por ter acusado um funcionário de furto. Isso, não há qualquer dúvida que o valor arbitrado de nada tem coibido ou inibido a organização a esse tipo de situação. Ainda assim, eu juntei já dessa mesma turma, 7ª turma, um julgado pelo doutor Márcio Toledo Gonçalves, em 25 de julho de 2013, que fato semelhante majorou a condenação a R$ 15.000. Então, eu peço uma atenção especial, porque trata-se de fato reincidente, né? E o valor aplicado de R$ 2.000, na verdade, contribuiria para que a empresa continuasse a cometer esse tipo de crime contra funcionário da organização. Ainda assim, em defesa da reclamante, é importante frisar que, apesar da magistrada e sua brilhante aqui sentença, ela não confirmou a questão que o valor descontado era de aparelho celular, mas no próprio documento, os senhores podem observar nos IDs de número 245F42F, DB042DF e 3C8F4C9. A própria tesoureira consta nesse documento a palavra desconto de celular. Então, não há dúvida que que essa reclamante foi acusada de furto. O que eu peço é que os senhores reconsiderem esse valor da condenação e mantenha como base, já julgado por essa 7ª turma, em 25 de julho de 2013, a majoração do valor considerado ínfimo. Obrigado.
Pois não, doutor. Doutor, olha, eu ouvi atentamente, eu vou manter o voto, esclareço de forma bem detida. A questão envolve, né, e eu fui objeto da sustentação, se circunscreve exatamente a discussão da fixação desse dano moral. Eu acho que está dentro de um patamar razoável, esclarecendo ao senhor que se observa caso a caso, né, não há uma padronização, né, uma fixação absoluta, idêntica em todos os casos, mesmo às vezes com relação ao mesmo fato. Depende aí né, da extensão que se entenda que possa ter havido aqui no dano. E eu achei que a fixação está razoável, né? O fato aí foi exposto no voto com relação ao cometimento deste ilícito por parte da empresa, no sentido de que, embora tenha havido desconto, depois devolvido desconto, mas, no fundo, ocorreu logo em seguida a dispensa do reclamante. A despeito disso tudo, né, eu entendo que nós estamos aqui, pelo menos no meu ponto de vista, dentro de um patamar razoável e não vi elementos suficientes também para que pudesse colocar um aspecto majorativo nesse valor fixado. Eu mantenho o voto e consulto o revisor como vota. Eu só esclareço que, na verdade, a prova de que ela foi efetivamente acusada de furto é muito frágil. A prova é que ela foi responsabilizada pelo desaparecimento, não que ela tenha sido acusada. Porque é uma testemunha, eu ouvi dizer que foi só. Testemunha da reclamante. Então, ela foi responsabilizada. E o ilícito foi essa responsabilização sem uma apuração mais profunda. Né? Mais profunda. Por isso que eu concordo também com o valor. Porque se tivesse ficado provada a acusação indevida de furto, mas, na verdade, foi o senhor chama atenção para isso, um mero indício. Na verdade, ela foi responsabilizada. É um assodamento, né? Um assodamento da empresa. Terceiro votante, doutor Eduardo. forma, senhor presidente, estou acompanhando. Doutor, unânime a decisão, viu? Bom dia, obrigado, prazer em vê-lo. Seguinte. Na mesma sessão, processo número 2 da pauta, é o 10.155.92. Inscrito doutor Rafaelo Felipe. No mesmo sentido, eu vou à conclusão do voto. Valdir Guimarães dos Santos e Copasa. E a conclusão do voto vai no sentido de conhecer do recurso reclamante, declarar prescritas as verbas anteriores a 29 de abril de 2016 e negar provimento, quanto ao mérito. Doutor Rafael, bom dia. Bom dia. Senhor doutor. Presidente, eu poderia aguardar os votos dos demais. Há divergência nesse processo? Estou de acordo. Unânime, doutor? Ok, muito obrigado. Bom dia. Seguinte. Agora é da sessão do doutor Kleber, às 9h10. Processo 11.112.95. Inscrito doutor Paulo Aníbal. Doutor Kleber já está com voto do processo? Conheço do recurso interposto pela ré e no mérito nego-lhe provimento. É a minha proposta. Se o doutor Aníbal chegar ali no... É mais um na sessão das 9? 11.112, é o 16. 11.73? Mas, o Kleber, acho que vai rápido, tem poucos advogados. Doutor Aníbal, ouviu a conclusão? Sim, senhor. Ouviu? Ouvi, sim, senhor. Pois não. Com a sustentação, caso necessário, por obséquio. Bom dia. Ok. Existe alguma divergência? Há divergência nesse processo? Não, unânime, doutor. Excelência, de toda forma, eu gostaria de deixar o meu registro aqui com relação a esse processo em particular, que nós, nesse caso, tivemos uma particularidade com relação às reiteradas faltas que a reclamante cometeu durante esse período de trabalho, que durou 1 ano e 4 meses aproximadamente. 26 faltas, sem justificativa, 5 advertências, e, em seguida, ela foi demitida por justa causa por mais uma falta, onde não apresentou atestado. Só após, na reclamação, que ela trouxe um atestado onde a empresa tomou conhecimento daquela falta. Não tinha como a empresa saber o motivo da falta da reclamante. Então, esse é o registro que a gente quer deixar e pedir para consignar isso, por gentileza. Não, doutor, não precisa consignar não, porque certamente foi ouvido. Na verdade, eu examino isso porque... Observado pelo relator. Né? O que aconteceu? Realmente, ela faltou muitas vezes, está registrado aqui. Mas aquela falta, isso que deu ensejo à dispensa, foi uma falta justificada.
Inclusive, teve um amplo debate sobre aquele atestado, até o médico teve que se manifestar. E ele disse, não, eu a atendi, ela esteve lá, atendi, o problema foi esse. Então, apesar das várias faltas, aquela que levou à dispensa não foi demonstrada. Pois não, doutor. Bom dia, então, viu? Ok, bom dia. muito Obrigado, prazer em vê-lo. Seguinte. Na mesma sessão, Doutor Kleber. Dr. Kleber, processo 10.989, número 14 da pauta, inscrito doutora Fernanda Guedes. Relator com a palavra. É o 10? 10.989. Estava separado aqui na minha lista. Bom dia, doutora Fernanda. Bom dia. O relator vai proferir o voto. Um instantinho. Em conclusão. Então está com ele aberto aí, doutor? 10? Não, eu não 989. abri porque eu não voto nessa sessão. Tá aqui. Já abriu. Não, o doutor já tem, vai. Doutor Kleber. Conheço preliminarmente determina a exclusão no PJE do terceiro, quarto e quinto réus como recorrentes. Na verdade, eles não foram recorrentes. Conheço o recurso interposto pelo segundo réu, o sindicato, e no mérito dou-lhe provimento para condenar a autora a pagar honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. Conheço o recurso interposto pelo primeiro réu, Senalba, e no mérito dou-lhe provimento para condenar a autora a pagar honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor atualizado da causa. É a minha proposta. Doutora Fernanda, bom dia. Bom dia. Com a palavra, caso Só necessário. gostaria de frisar a questão do pedido de litigância de má-fé. Primeiro, porque o recorrente entende que esses pedidos seriam juridicamente impossíveis, né? A recorrida, ela ajuizou esta ação pretendendo que o juiz declarasse a inaplicabilidade das convenções coletivas firmadas pelo recorrente e a determinação de suspensão dos processos que estão em trâmite em outras várias do trabalho aqui de Belo Horizonte. A gente pede a litigância de má-fé porque a suspensão dos pedidos já foi requerida em cada processo, já foi analisado, e eles novamente pediram nessa ação. E mais, a ação rescisória que eles dizem que anularam a decisão da ação declaratória que reconheceu o Senalba como representante dos trabalhadores da Asprom, na verdade, ela não anulou a representação. Foi um vício processual na ação declaratória. Então, foi rescindida a ação declaratória para que voltasse o processo para o juiz da cor, para que fosse integrado na ação declaratória o outro sindicato que defende a recorrida como representante de seus trabalhadores. Então, foi um vício de citação que fez com que fosse rescindida a ação declaratória. Essa ação rescisória ajuizada pelo Sintibref, ela ainda não está transitada em julgado, ela está no TST, pendente do julgamento do recurso de revista interposto pelo recorrente. Então, assim, o recorrente entende que mesmo que venha a haver o trânsito em julgado da ação rescisória, ainda assim que volte o processo da ação declaratória para o juiz da cor e tem a inclusão do Sintibref para a discussão da representatividade dos trabalhadores da Asprom, entende que ainda assim vai ser a procedência para o Senalba. Por quê? A Asprom é uma entidade de assistência social que tem por objetivo a profissionalização dos jovens carentes. Então, é totalmente compatível com a representação sindical do Senalba. Então, a gente pede aí também a litigância de má-fé por esses motivos. Pois não, doutora Fernanda, relator. A própria sustentação oral demonstra que é uma questão bem controversa. Tem ação declaratória, está no TST para julgar, e tudo que a doutora afirmou, com a devida vênia, demonstra que é uma situação que ainda está em discussão. Aliás, quase todo dia nós temos demandas envolvendo representação do Senalba. Então, eu entendi que, neste caso específico, não há litigância de má-fé. É a minha proposta. Mantenha a proposta, aliás. Eu pergunto se há divergência dos demais votantes. Não. Doutora, unânime, viu? Obrigada. Bom dia, doutora Fernanda. Um abraço para a senhora. Seguinte. Acabou a assinação oral. Bom dia, presidente. Vamos, então, priorizar os processos aqui do nosso presidente, né? Doutor Fernando, todos de acordo? Vamos começar aqui. Com ressalva. Vamos já, estamos no PJF. De acordo com a ressalva. Não, estão inscritos que não compareceram, já acabou a assinação oral, não podemos ficar aguardando, né? Já foi. Errou. Tá? Tem mais algum advogado inscrito? Presente? Tem na sustentação oral, por favor.
Tem uma que está... É o número 4 da pauta, relator Dr. Paulo, revisor Dr. Kleber, RO 1736/2014. Claro. Eu estou conhecendo dos recursos, no mérito negando provimento. Cadê a advogada? Pois não, doutora? Estou conhecendo e negando provimento. Bom dia. Bom dia. Inicialmente, excelências... Ui, desculpa. Está muito alto? Pode prosseguir aqui? Está muito alto. Inicialmente, excelência, em questão de contrarrazões, tem uma alegação preliminar de não conhecimento do apelo da reclamante por intempestivo. Isso porque as partes elas saíram cientes da decisão nos termos da súmula 197, com a data da sentença da publicação para o dia 27 de maio de 2017. Entretanto, o recurso do reclamante, então, considerando a publicação da sentença, dia 27 de maio de 2017, e foi efetivamente a data em que a sentença ficou disponível, o prazo recursal, ele findou dia 6 de junho. Entretanto, o recurso ele só foi interposto dia 9 de junho. Então, o prazo recursal da reclamante estaria, o recurso interposto pela reclamante estaria intempestivo. Agora, com relação à matéria recursal propriamente dita, entende a empresa que merece reforma a decisão de primeiro grau com relação ao deferimento de horas extras, intervalo intrajornada. Isso porque a decisão ela invalidou os controles de jornada que não estavam assinados. Entretanto, entende a empresa que essa decisão merece reforma, uma vez que os cartões de ponto eles eram todos eletrônicos. Então, os cartões de ponto assinados, a assinatura no cartão de ponto é uma mera formalidade, mas, na verdade, como se trata de um ponto eletrônico, o fato dele não ser, depois, no final do mês, assinado manualmente pela empregada, não acarreta a invalidade do registro de horário, principalmente porque o que faz a assinatura do empregado é o próprio fato dele assinar eletronicamente, né, dele marcar eletronicamente o cartão de ponto. Então, com base nisso, requer a empresa que seja reformada a decisão de primeiro grau para que sejam extirpadas todas as horas extras deferidas, uma vez que todo ponto é eletrônico, mesmo aquele que não foi assinado pela reclamante. Um outro ponto que merece reforma aqui é o deferimento do adicional noturno. Isso porque os cartões de ponto que foram juntados aos autos comprovam que, majoritariamente, a jornada da reclamante era diurna. Ela praticamente todos os dias encerrava sua jornada antes das 22 horas. Entretanto, nos raríssimos dias que havia labor após as 22 horas, é possível verificar que houve o correto pagamento do adicional noturno e seus reflexos. A reclamante, nem por amostragem, ela demonstrou diferenças de adicional noturno, ônus que lhe recaía a teor do artigo 818 da CLT. Então, por essa questão, entende a empresa que também merece reforma a decisão nesse ponto. Outro aspecto importante é a questão do ressarcimento do gasto com celular. Isso porque a alegação da reclamante na petição inicial é no sentido de que ela usava o seu telefone particular para fazer contato com clientes. Primeiro, ficou comprovado, através do depoimento da testemunha Aline, que a adesão ao plano de telefonia era opcional. Agora, de toda forma, todos os planos de telefonia da Claro, e isso isso restou provado no processo, ele tem um pacote de benefícios que, de Claro para Claro, a ligação é gratuita. Então, se a reclamante utilizou do telefone dela particular para fazer contato com clientes da Claro, ela não pagou por essas ligações, então não teria nenhum valor a ser ressarcido. Por outro lado, a prova testemunhal também comprovou que na loja há um aparelho simples com ligações ilimitadas que ficam à disposição dos vendedores para contato com os clientes. Então, na verdade, sequer haveria motivo para que a reclamante utilizasse seu telefone pessoal para fazer contato com os clientes. E, mesmo assim, se a gente considerar que a reclamante utilizou o telefone dela particular para fazer contato com os clientes, o que realmente ela poderia fazê-lo por questão de comodidade ou por segurança mesmo na ligação dela, ela fez de Claro para Claro e aí seria gratuita a ligação, não haveria motivo para ter nenhum valor a ser ressarcido. Então, resta claro que essas ligações que constam no telefone dela não seriam ligações feitas para clientes da Claro, e sim ligações particulares, não havendo que se falar em qualquer ressarcimento.
Então, pelas razões aqui orais expostas, a empresa requer, né, que seja, com todo respeito ao voto já manifestado, que seja dado provimento ao seu recurso e não conhecido o recurso da reclamante. É o que se requer. Mas não, doutora. Doutora, eu ouvi atentamente. Quanto à matéria fática, né, no que toca a jornada, eu estou mantendo o voto pelas razões expostas no próprio corpo do voto, que a senhora terá, evidentemente, acesso, né, em seguida. Agora, no tópico específico, o assédio eu neguei, né, a senhora viu que eu neguei a indenização por assédio. Agora, no que toca aqui a questão das despesas com o celular, eu aqui também me basei na prova oral, no qual, inclusive, estabelecendo, né, que o percentual aqui desse aparelho que era utilizado, né, supostamente para ela, mas 70% era para o trabalho. Então, eu entendi aqui, com todo respeito, que houve a comprovação e a exigência da utilização no trabalho desse celular. Então, eu entendi aqui que essas despesas com o uso do celular devem ser restituídas, ou seja, devem ser pagas a reclamante, tal como foi definido. Então, eu estou mantendo, assim, de forma sintética o voto, né, cumprimentando Vossa Excelência pela sustentação, mas como não voto sozinho, pergunto qual é o voto do Dr. Kleber, revisor. Estou de acordo, e só esclarecendo com relação a gastos com celular, que hoje com essa possibilidade de migração, né, o agente lá da Claro, ele liga para todos, né, porque a migração envolve exatamente esse processo de transferência. Então, estou mantendo o voto. E eu falo isso no voto. Esse é importante, quem é? Doutor Eduardo acompanha também? Estou acompanhando também o voto. Pois não. Doutora, unânime a decisão. Muito obrigada. Bom dia. Obrigado. Doutora, está para sustentar também? Sim. Sim? Vamos chamar o... Qual é o processo da senhora? É o 679, Excelência. É o número 3, número 1 da pauta. Número 1. Relator, doutor Paulo, revisor, doutor Kleber. Inscrita, doutora Daniela Muradas. Pois não. É Alexandre Ferraz de Lima, né? Eu vou à conclusão do voto. Eu estou conhecendo o recurso quanto ao mérito, negando provimento e mantendo integralmente a decisão de origem. Doutora Daniela, bom dia. Bom dia a todos os senhores. Bem, venho aqui pugnar pela análise de dois aspectos fáticos que envolvem essa lide e duas questões de direito que são sobremaneira relevantes. Em primeiro lugar, há de se convir que houve um evento acidentário do trabalho típico reconhecido em sentença, um acidente automobilístico, e houve, na verdade, também o reconhecimento do fato pela própria empregadora. Bom, todavia, muito embora reconhecido, né, os danos, a acidentalidade, houve, né, a consideração por parte do juízo ACO a respeito da não utilização de cinto de segurança por parte do reclamante, o que teria trazido, na sua compreensão, a ideia de culpa exclusiva da vítima para fins de exclusão de indenização para fins acidentários do trabalho. Bom, nessa medida, né, eu relembro aqui que trata-se, na verdade, de um juízo de coerência com a relação típica subordinada. O empregador tem o dever de estabelecer regras relativas à saúde e segurança no trabalho e tem, do nosso ordenamento, né, não só a partir do artigo 154, mas especialmente a partir do 158, mecanismos para fiscalizar e exigir o cumprimento destas normas. Se ele não o faz, ele está em negligência com relação ao seu dever. E, por isso, na verdade, é confidente com relação à negligência com relação aos equipamentos de proteção individual. E aqui também peço para ser considerada, em linha também de coerência com a simulação do Tribunal Superior do Trabalho, que não basta a entrega de equipamento de proteção individual, né? E sim há uma necessidade da efetiva fiscalização e utilização, sob pena, inclusive, de se restaurar adicionais na linha que preconiza, por exemplo, a súmula 287 do Tribunal Superior do Trabalho. Além disso, chama atenção também da teoria do risco criado. Houve comprovação nos autos, especialmente a partir da prova testemunhal, que é prática corrente na empresa a mudança de pneus, né, que são utilizados no transporte de trabalhadores, contra, inclusive, a recomendação da própria
produtora de veículo, né, do veículo, ou seja, são utilizados pneus fora da calibragem padrão, considerando, né, a necessidade de percurso que contam lá com bancos de areia nesse percurso. Ora, trata-se, então, portanto, de risco assumido pela empresa por eventual acidente. E o fato de ter ou não a utilização do cinto de segurança só agrava a culpa da empresa, nesse caso, né, que colaborou e que é objetivamente, na linha do artigo 927 do Código Civil, responsável por eventos danosos que decorrem de infortunística do trabalho. Por essa razão, peço que o senhor revisor e os senhores, enfim, vogais e outros que manifeste-se no sentido de reconhecer o direito do trabalhador que tem danos, que tem hoje lesões que impedem, na verdade, a capacidade para o trabalho, que ele seja indenizado pelo fato que decorre de infortunística do trabalho, em razão do dano que se reconhece, em razão, inclusive, do agravamento por força da sua negligência nos deveres de fiscalização dos equipamentos de proteção individual. É isso que se espera, portanto, reiterando os pedidos de indenização por danos materiais e as compensações por danos morais e estéticos, é o que se espera dos demais julgadores. Obrigada. Doutora Daniela, eu ouvi atentamente e vou rapidamente me manifestar sobre os tópicos feitos da sustentação oral. É claro que qualquer tipo de acidente que envolva trabalhador, todos nós temos uma preocupação muito grande, uma percussiência em aprofundar, como o juiz de primeiro grau se aprofunda exatamente, não só nos elementos que possam ter contribuído como causa ou com causa para o acidente que houve realmente, que é um capotamento de um veículo. Agora, nesse caso específico, não só me dirijo à senhora, mas também aos demais votantes, que têm o voto à sua disposição, aqui foi analisado detidamente todos os aspectos pelo juiz e também aqui na revisão que o tribunal faz, no meu caso, como relator. Então, aqui, eu não consegui vislumbrar, data vênia, qualquer indício de culpa da empresa, não tem. Então, eu transcrevo no voto tudo que ocorreu, né, na instrução do feito, que o juiz também coloca, boletim de ocorrência, prova testemunhal, uma testemunha comum na discussão da controvérsia, enfim, de forma sintética, doutora, eu não consigo enxergar, sob a minha ótica, aonde eu poderia estabelecer simplesmente a culpa da reclamada, quando o próprio reclamante recebia manual de motorista, a comprovação que o veículo estava em bom estado, entendeu? Não há nenhum outro fator externo que pudesse vir para os autos para contribuir com essa possível responsabilização da empresa. Então, nesse sentido, de forma sintética, eu estou mantendo o voto, mas, repito, como não voto sozinho, consulto o revisor doutor Kleber. A hipótese não é de responsabilidade objetiva, pelo menos sob minha ótica, porque não é uma atividade que envolve, pela sua natureza, riscos anormais. E aí vem o problema da culpa. E, realmente, eu até me preocupei num primeiro momento com a função dele, que ele não é o mecânico responsável pela manutenção dos veículos, né? Porque, apesar dele ser mecânico, mas é de manutenção de equipamentos agrícolas. Mas, segundo a prova, que foi muito bem explorada, não há nada que nesses autos que permita afirmar que o veículo apresentasse qualquer avaria que colocasse em risco a segurança do trabalhador. Então, pedindo venha da sustentação oral, compreendo a tentativa, porque é uma situação muito delicada para o trabalhador, mas não vejo, neste caso específico, como responsabilizar a reclamada. Por isso eu estou acompanhando. Terceiro votante. Senhor presidente, fiquei curioso com o voto, eu gostaria de pedir vista, só para confirmar. Próxima sessão? Isso. Vista a próxima sessão pelo terceiro votante. Mas vem cá, ele estava dirigindo? Hein? O reclamante estava dirigindo? Ele capotou com o carro. Capotamento. Bom, concede-se vista, viu, doutor Daniela? Obrigada. Concede-se vista ao terceiro votante para a próxima sessão. Obrigada. Já houve sustentação oral. Faça a anotação por obséquio, tá?